Já estamos de volta com o Manhã da Piedade. Não falei que era rapidinho, era o tempo de um copinho de água e já estamos de volta. E hoje, gente, é dia de YouCat. Nesse quadro, você sabe, né? A gente fala sobre diversos temas ligados à catequese da nossa igreja. E a gente reflete também sobre maneiras de ser e de viver melhor os ensinamentos do nosso Pai no cotidiano. Vamos conferir, então, o que a gente vai falar hoje. E para conversar com a gente, nos ensinar um pouco mais sobre as coisas de Deus, de uma maneira muito simples, muito descomplicada, a gente vai conversar agora com o Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham em casa. Mais uma vez, manifestar a alegria da gente poder partilhar, especialmente hoje com você, Vanessa, partilharmos juntos um pouco da nossa doutrina. É verdade, já tem um tempinho que a gente não conversa, né? Tem mesmo. Da última vez foi pelo VEAM, mas foi uma entrevista, de fato, muito significativa e importante para nós. Que bom que a gente está aqui junto hoje. Exatamente. Vamos descomplicar o Evangelho para todas as pessoas, para todo mundo poder beber dessa fonte que nos traz tanta sabedoria e tanta alegria, né, Padre Wellington? Exatamente. E é importante a gente trazer isso de uma forma, como dito aí, a palavra interessante que você usou, descomplicada. É a gente levar de uma forma muito natural aquilo que rege a nossa vida de fé. Aí o catecismo é importantíssimo para isso. E o CAT é uma ferramenta importantíssima para descomplicar, né, a doutrina da nossa igreja, a doutrina da nossa fé. Exatamente, porque é muito simples, gente. Falar de Deus é falar de amor. E o amor, ele é muito simples. Ele não é complicado. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é não darás falso testemunho. Padre Wellington, eu queria que a gente começasse, então, o senhor falando por que uma vida, na verdade, na veracidade, está diretamente relacionada a Deus. É importante trazer essa sua referência que eu dito no início, falando sobre o amor, porque a gente está falando do oitavo mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E esse mandamento, os mandamentos em si, mas agora a gente falando sobre a verdade. Falso testemunho é o contrário, né, de verdade. A verdade é sempre alicerçada em Deus e vivida neste amor, né, que foi dito que de fato é uma realidade que a gente precisa simplificar mais nas nossas relações. Então é importante a gente ter essa referência, né, de que de fato viver na verdade, estar alimentado por essa verdade, nos ajuda a fazer essa experiência de Deus. Trazer esse mandamento hoje, né, o não darás falso testemunho, que tem várias perguntas, aí vale mostrar no YouCat, tem várias perguntas para poder ilustrar, nos ajudar a entender como levar essa verdade para a nossa vida e como ela é importante para me ajudar a fazer essa experiência de Deus, que está intimamente ligada nessa experiência do amor. Este mandamento, né, sobre o não dar falso testemunho, ele também fica intimamente ligado a um outro grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. De fato, se a gente vive essa relação do amor, Vanessa, como dito, a gente não vai dar falso testemunho contra o nosso próximo. Eu não vou criar uma mentira que possa prejudicar o meu irmão. Então, viver na verdade, buscar essa veracidade aí para a nossa vida, é a oportunidade que a gente tem para poder viver a experiência de Deus de forma intensa e fecunda. Com certeza, e a gente não quer enganar quem a gente ama, né? Quando a gente ama, a gente quer trazer justamente a verdade do nosso amor, a verdade dos nossos sentimentos para aquela pessoa. E é ela que vai conduzir a nossa vida, né, Padre Wellington? A gente tem que pautar a nossa vida na verdade. Não existe, gente, mentirinha pequenininha, mentirinha grande, tudo é mentira, tudo é enganação. E ela, a mentira, ela destrói as comunidades. Posso afirmar isso, Padre Wellington? Com toda certeza. Olha, desde pequeno, vale até a gente lembrar da entrevista anterior, que falava que a gente, desde criança, a gente não está acostumado a falar sobre educação financeira. E desde criança, a gente lida com a realidade de mentira de uma forma muito controversa. Uhum. Porque, veja, dentro de casa, às vezes, a gente como que se forçasse as crianças a aprender a mentir por causa da punição que a gente vai dar na criança por causa de algo que ela fez.
Então, olha, ser educado para viver a liberdade, com maturidade, sabendo dialogar, na verdade, cria um ambiente completamente diferente. E a mentira realmente vai apontar para uma realidade distante, em que vai romper nessas relações sociais que nós estabelecemos. O senhor falou uma palavrinha aí que eu considero uma palavrinha chave, que é maturidade. Uhum. Verdade e maturidade estão, pelo menos ao meu ver, estão intimamente ligadas, porque quando você opta por contar a verdade, por falar a verdade, você tem maturidade suficiente para saber que aquela verdade, ela às vezes ela pode machucar quem vai escutar, ela pode te machucar por contar essa verdade, mas a liberdade de se desvencilhar, né, de deixar aquela mentira, aquele peso, aquela informação que você está escondendo para trás é muito maior e promove essa maturidade, né? Amadurecemos a ponto de eu quero a verdade, eu vivo a verdade e eu vou falar a verdade. Exatamente, a maturidade é de fato um resultado da gente viver segundo a verdade. Cristo vai se colocar como caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é a verdade que nós buscamos e precisamos dar testemunho dessa verdade onde quer que estejamos. Né, você falou uma coisa interessante, Vanessa, com relação a assim, olha, às vezes a verdade vai magoar a pessoa. E aí, queria aproveitar essa oportunidade, o Cat, para poder só fazer uma pequenina reflexão, porque a gente tem que saber como falar a verdade. Porque se a verdade está sendo dita a partir de mim, com quase toda certeza eu vou ferir o outro. Agora, se eu digo uma verdade a partir da vida do outro, Uhum. isso eu estou querendo dizer assim, entendendo o contexto da história da pessoa, o que levou a pessoa talvez a cometer alguma situação que eu preciso apontar para ela uma verdade, aí vai mudar a minha forma de discurso. Aí eu não vou mais ser tão agressivo, eu vou ser aquele que vai edificar, que vai ajudar a pessoa a se construir ou se reconstruir. Então é importante a gente, no falar a verdade, no viver segundo essa verdade, a gente saber como a gente vai discursar sobre ela. Porque se for a partir de nós, eu vou meio que fechando todo mundo no quadradinho da minha vida, Uhum. das minhas percepções, às vezes eu estou errado. Então é importante a gente trazer essa reflexão. Com certeza, com certeza. Às vezes a gente acha que falar a verdade é agredir o outro e uma coisa não tem nada a Uhum. ver com a outra, né? Falar a verdade significa que você não quer omitir algo para outra pessoa, que você quer viver Uhum. uma relação plena com aquela outra pessoa. E existem maneiras e maneiras de se falar tudo, principalmente a verdade. Existe a maneira de você falar a verdade com amor e a maneira agressiva. E aí quem vai escolher essas duas maneiras, né? Dessas duas maneiras é você, e a gente torce de todo o coração para que seja sempre com amor, o amor que Deus nos ensina, né, Padre? Amém. Que seja sem a verdade, que não seja para acusar, né? Seja para ajudar a envolver, a cativar as pessoas. Isso é que é verdade, né? Que move vida, a verdade cristã. Exatamente. Padre Wellington, o que eu posso fazer para formar essa minha consciência no discernimento entre o bem e o mal? Como que eu posso? Eu imagino que seja um exercício diário, mas o que eu posso fazer na minha vida Uhum. para já começar a fazer esse discernimento? De fato, é um exercício diário. A gente conseguir discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, é um exercício, é uma prática, tem que ser um hábito. Nós estamos vendo um tempo em que a gente tem muitas informações, mas a gente não aprofunda, né, as informações que nos chegam. Então, um desses caminhos para aprendermos a discernir entre o bem e o mal, primeiro, oração. A gente precisa rezar, né, cultivar uma vida de intimidade com o Senhor, viver essa realidade de buscar, assim, olha, que Deus ilumine para que a gente consiga discernir de fato o que é bem e o que é mal na minha vida e na vida do meu irmão. Um segundo passo, a gente precisa se formar, a gente tem que ter hábito de leitura, né? Por exemplo, estudar o catecismo da Igreja Católica no YouCat, como a gente está fazendo aqui, mas replicar esses momentos na vida. A gente tem dúvidas sobre muitas coisas, e isso poderia nos iluminar para discernir de fato o que é mentira, o que é verdade, o que é o bem, o que é o mal na nossa vida. Então, buscar formar-se, né? Não ficar satisfeito com migalhas de informação, de conhecimento que às vezes nos são dados. E uma outra percepção, um terceiro caminho, é a gente se cercar de pessoas boas que vão nos ajudar a apontar aquilo que vai ser o bem para a nossa vida, aquilo que é verdade. Se a gente se cerca de pessoas que são mentirosas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, buscar se cercar de pessoas
que nos edificam, que nos fazem bem, que nos ajudam a discernir de verdade o que é a vontade de Deus em nossas vidas. Padre Wellington, você falou uma coisa aí e eu já aproveito para a gente chamar a atenção das pessoas, porque a gente vive na era da informação. Só que, infelizmente, muitas pessoas acabam compartilhando notícias falsas, né? As famosas fake news. Isso é uma forma também de você espalhar mentira, gente. E não é o que a gente quer. A gente está aqui falando, né, abordando sobre a verdade. É ela que tem que ser o nosso norte, que tem que ser a nossa luz, a verdade. E aí eu queria que o senhor falasse, né, enquanto pároco, sobre a importância da gente lutar contra essas falsas notícias. Olha, é interessante a gente falar sobre essas notícias falsas, fake news, que isso está em voga, é um problema do nosso tempo, né? Como você bem lembrou, Vanessa, a gente está na era da informação e a tecnologia está nos ajudando, como aqui eu estou na paróquia, aqui na casa paroquial, falando com você aí no estúdio, e nós dois falando com muitas pessoas que nos acompanham. Então, a gente está no auge, né, dessa tecnologia, certo? Que ainda vamos ver, né, muitas outras novidades. Mas é importante a gente já ir eliminando o mal, como as fake news, que podem corromper este grande avanço que nós estamos dando enquanto humanidade. A fake news é, vamos dizer assim, a fofoca tecnológica, porque a gente pega informações, não verificamos, é igual a fofoca como a gente antigamente era feito. Olha, alguém fala de uma outra pessoa porque escutou de um outro, né? E a gente, dentro dessa percepção, vai vivendo assim, olha, uma rede de mentiras que é extremamente perversa. Então a gente precisa se revestir aí de verdade, buscar conhecimento, né? Aí quando a gente recebe nas redes sociais essas notícias, quaisquer que sejam, verifica. Né? A gente tem muitas formas hoje para poder verificar se a notícia é verdadeira ou se é falsa, antes de passar. A gente está agora vivendo um tempo assim, olha, a notícia tem que ser instantânea. Chegou na minha mão, eu tenho que passar logo, porque olha que interessante que é isso aqui, mas eu nem verifico se é verdade e nem procuro saber o mal que isso pode fazer à vida das pessoas, à vida política do nosso país, por exemplo, com relação a essa crise sanitária que a gente vive. A gente vai multiplicando, né, as notícias, as informações, e a gente acaba vivendo uma realidade distante do que é a verdade. A gente precisa combater com muita força essas fake news, né, as notícias falsas. E o método de fazer isso é buscando conhecimento. Chegou uma notícia nas suas mãos, verifica antes de passar. Né, passa lá naquelas peneirinhas lá que os nossos ditos antigos dizem, se ela é verdade, se ela vai ter utilidade ou se ela não vai fazer o mal para os outros, antes da gente passar. Exatamente, exatamente. Filtrar, né? Não ser uma esponjinha e absorver tudo que chega até a gente de maneira íntegra, né? A gente tem que verificar realmente a veracidade de tudo que chega para a gente poder passar adiante. Porque assim como as dívidas que a gente estava falando no outro bloco, né? Que viram uma bola de neve se você não a controla, a mentira também é assim. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando e chega um ponto que você não tem mais controle sobre aquilo e muita gente passa a acreditar naquela mentira como se fosse a verdade. Isso é muito, muito perigoso, tanto na nossa vida, como na nossa vida pessoal, como na vida social. Padre Wellington, que prazer falar com o senhor, adorei o nosso papo e eu queria que o senhor terminasse dando uma bênção rapidinha para a gente, pode ser? Pode ser, agradeço, Vanessa, a todos que nos acompanharam, um tema importantíssimo e que Deus nos ajude a viver segundo a verdade. Então, que essa bênção seja copiosa sobre todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, Vanessa. Fiquem com Deus. Um abraço, Padre Wellington. Semana que vem estamos juntos de novo, combinado? Se Deus quiser. Um abraço, excelente quinta para o senhor. E no próximo bloco, a gente tem a reflexão do Evangelho do dia. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique aí que já já a gente volta com mais Manhã da Piedade para você.